Querida Bonnie, imagino que a morte não deva ser fácil. Não poder comentar os episódios no Twitter? Não poder comentar as redublagens do Mystic Fail? Ainda bem que você morreu e logo entrou em ato pra se acostumar, porque olha, esse início de temporada, vou te contar. Até a próxima, beijos, Fernanda. De todas as coisas que já aconteceram em Vampire Diaries, eu tô pra dizer pra vocês que o Homenagem a Trois é uma das coisas que eu realmente não esperava ter visto. Principalmente quando o principal elemento é o Matt. O Matt sempre foi uma pessoa meio deixada de lado, assim, e daí no momento ele é o cara mais foda que tá ali no meio do Homenagem a Trois com a Rebecca e uma mulher italiana, assim. Esse início de temporada de Vampire Diaries lembrou muito uns inícios de temporada de Gossip Girl, assim, putaria, gente se pegando, e champanhe, e luxúria. XOXO Vampire Girl. Outra coisa que eu não imaginei ver foi a Catherine escabelada, sem as unhas feitas e com a maquiagem borrada, né? E reclamando de bolhas. Gente, a Catherine reclamando que não consegue correr de salto porque ela tem bolhas, foi um dos pontos altos do episódio pra mim, porque é uma coisa tão surreal que eu acho que, assim, eu em princípio não tinha gostado da história da Catherine humana, mas agora eu tô achando uma jogada tão genial, porque eu acho que isso pode trazer histórias tão legais, tipo aquela hora que ela foi pro Damon e falou que, tipo, que ela tem vários inimigos e que se eles descobrem que ela tá humana, vai dar uma merda do cacete, né? Então eu acho que isso é muito legal, porque vai que a gente descubra mais, tipo, as inimizades da Catherine e etc. Mas uma coisa que eu senti falta é que eu gostaria de ter visto mais a reação que ela teve quando ela descobriu que ela tinha virado humana. Essa foi uma das coisas que eu mais esperei ver durante o hiato, e daí quando chegou a temporada, tipo, o tempo já tinha passado e ela já sabia que tava humana, e a gente não pôde ver a reação que ela teve quando ela descobriu que tinha virado humana, porque eu acho que essa teria sido uma reação muito, muito legal de se ver. Uma coisa que eu achei bem tosca nesse episódio, em geral eu gostei da Premiere, mas uma coisa que eu não gostei foi, tipo, a história da volta do Jeremy, porque eu acho que isso ficou muito surreal, muito tosco, muito, tipo, totalmente sem embasamento. Tipo, ele morreu, queimou a casa, o colégio fez um memorial pra ele, e daí, de repente, ele só volta com uma história de que ele tava drogado e fingiu a própria morte, tacou fogo na casa e etc. Tipo, sabe, não, isso não ia acontecer. E daí ele ainda chega no colégio dele e sofre bullying, gente. E daí os playboyzinhos resolvem, né, dá um soco lá na cara dele, ele resolve revidar, e daí ele é expulso. Legal, assim, as coisas têm muita lógica. Num dia ele volta à vida, volta pro colégio e é expulso no colégio, mas pelo menos ainda bem que nessa trajetória toda o Jeremy ainda tem o Damon, que aliás a gente voltou a focar na história do Damon e do Jeremy, que é uma história que eu gosto muito e que já foi introduzida desde lá da segunda temporada. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na segunda temporada o Damon e o Jeremy também tiveram uma relação que foi bem explorada e foi muito comentada pelas pessoas. Por quê? O Damon, no início da segunda temporada, ele mata o Jeremy, porque ele não tá com raiva, etc. Ele mata o Jeremy, só que no final o Jeremy tava com o anel dos Gilbert e ele voltou à vida. Mas o Damon, depois que fez isso, ele carregou uma culpa muito grande, porque ele quase perdeu a Helena em função disso. E daí, então, ele tentou, tipo, meio que retomar isso. E fica muito claro nesses episódios, só teve um episódio da quinta temporada, mas enfim, nesse episódio da quinta temporada ficou muito claro que, tipo, o Damon, ele tem agora uma sensação de proteção sobre o Jeremy, que talvez nem seja porque ele se importa com o Jeremy, mas é porque ele sabe que se ele fizer outra cagada com o Jeremy, ele vai perder a Helena de vez, porque a Helena vai deixar de confiar nele. Então aquela cena, tipo, que o Jeremy sofre um acidente de carro, que daí ele abraça o Jeremy, porque, tipo, porque o Jeremy tá vivo e etc. Eu achei aquilo, tipo, vocês devem lembrar quando eu reclamei que o Damon abraçou a Bonnie, que aquilo foi totalmente surreal. Só que essa cena dele do Jeremy é completamente diferente, porque é uma coisa que tem todo um outro embasamento que já vem de outra temporada. Então eu achei muito legal aquela cena, e eu acho que o foco da temporada ser uma delas, ser a relação do Damon e do Jeremy, pode ser uma coisa muito legal, porque eu acho que tem muito a ser explorado. Até porque lá na segunda temporada, depois que o Damon matou o Jeremy, e daí o Jeremy voltou à vida e etc., o Damon não dava mais muita bola pro Jeremy, mas o Jeremy ia constantemente atrás do Damon. Por quê? Porque a Helena não queria contar tudo pro Jeremy, não queria envolver o Jeremy nas situações pra proteger ele. Agora o Damon, ele cagava e andava pro Jeremy. Então o Jeremy ia lá, pedia pro Damon contar as coisas pra ele, pedia pro Damon inserir ele nas coisas, e o Damon então dava coisas pra ele fazer e contava pra ele o que estava acontecendo. Então eles tinham essa relação que agora vai voltar a ser explorada, e eu achei isso muito, muito legal. Tá bom, então agora vamos falar do Silas, porque o Silas começou a quinta temporada cheio de desaforos, né? Dizendo pra Sheriff Forbes que ele não gosta que chamem ele de vampiro, entrando na mente das pessoas, compelindo toda a praça pra ir procurar a Catherine. Afinal, pra que diabos ele quer a Catherine? Certamente pra um feitiço ou alguma coisa, porque aparentemente o sangue das Petrova, né, é a coisa mais importante na história inteira, porque todo mundo quer, o Klaus quer, o Silas agora quer a Catherine, sabe-se Deus por quê, mas enfim, ele quer.
E ele já chegou fazendo toda uma confusão em Mystic Falls. Então, como diria o cara da Globo, se Vampire Diaries passasse na sessão da tarde, o Klaus chegou trazendo muita bagunça e confusão. O Klaus chegou trazendo muita bagunça e confusão. O Klaus chegou trazendo muita bagunça e confusão para Mystic Falls, né? Mas o que eu mais gostei nesse episódio, que é uma coisa que, tipo, vocês que acompanham meus vídeos já devem saber, que a minha relação preferida na série inteira é a relação do Stefan e do Damon. Então a coisa que eu mais amei nesse episódio foi ver o desespero do Damon quando o Silas falou pra ele que o Stefan tava sofrendo. Porque o que acontece? O Damon e o Stefan, eles têm milhões de desavenças que estão, tipo, acontecendo há um século e meio. São coisas que, tipo, tá fora do nosso alcance tentar entender quem tá certo e quem tá errado, quem sofreu mais e quem sofreu menos, porque são, tipo, 150 anos de coisas acontecendo que a gente não tem como entender, mas que, tipo, eles têm uma sensação de proteção um com o outro, no qual que parece que, assim, que ninguém mais além deles pode machucar o outro. Tipo, eles podem machucar o outro, podem falar o que quiserem, podem encher o outro de desaforo, mas ninguém mais pode fazer isso. E isso fica muito claro porque, tipo, o Stefan abriu mão de tudo que ele tinha pra ir salvar o Damon uma vez que ele foi mordido pelo lobisomem, e a expressão do Damon, eu achei maravilhosa a interpretação do Ian naquela cena, porque, tipo, é uma coisa muito sutil e muito simples, mas no momento que o Silas falou que o Stefan tava sofrendo como ele sofreu, o Damon ficou num desespero, e daí foi muito, muito bom ver o Silas, tipo, dizendo que tava dentro da mente do Damon, e tava vendo o quão confuso ele tava, e quão preocupado ele tava, porque o Jeremy não voltava nunca com a Catherine, então ele tava se sentindo cada vez mais impotente de poder resolver o que o Silas tava fazendo com o irmão dele. Então eu achei isso, assim, muito, muito legal. E eu espero sinceramente que quem consiga tirar o Stefan do fundo do lago seja o Damon, porque eu acho que isso seria mais uma coisa pra enraizar a relação deles, que eu acho de longe a melhor relação da série. E agora, pra terminar, então, perguntas que a gente ficou meio sem saber o que tá acontecendo. Quem diabos é aquela menina nerd que era companheira de quarto da Helena e da Caroline? Por que diabos ela tinha uma foto com o pai da Helena? Qual é a relação dela com o pai da Helena? Existem teorias, né, de que o pai da Helena não morreu no acidente, que ele tá vivo e etc, e que a guria é ligada com isso, mas enfim, eu não acredito muito nisso, até porque pelo que deu pra ver naquela foto, né, a menina tava novinha quando tirou aquela foto, aquilo foi há anos atrás. Então a gente, mais o que nos importa é saber qual era a relação que eles tinham, pra saber qual era a relação que essa menina tinha com a Helena, porque muito provavelmente ela sabia que a Helena e a Caroline eram vampiras, já que a água que ela levou pro quarto tinha verbena, né? A outra pergunta que fica é quem diabos o vampiro que tá solto lá, né? Que inclusive matou essa menina. Então, certamente tem alguém naquela faculdade que sabe da presença da Helena e da Caroline lá e que não tá pretendendo deixar que seja uma estadia muito agradável, né? Outra coisa que é como é que vai ficar a história da Caroline e do Tyler, porque o Tyler, digamos que ele foi bem idiota no que ele fez, ele falou pra Caroline que ele ia pra faculdade e daí ele desistiu pra ficar com um grupo de lobisomens lá nas montanhas da Appalachia, sei lá como é o nome daquilo, mas ele ficou por lá. Então, se isso quer dizer que, de repente, pode ter mais Caroline vindo, pra mim é uma boa notícia, mas se não, eu não gostaria de ver a Caroline sofrendo, mas eu gostei bastante que pelo menos estão focando mais na amizade da Helena e da Caroline, que foi uma coisa que ficou esquecida na última temporada. Mas enfim, por enquanto eu acho que é isso. E quanto tempo o Stefan ainda vai ficar preso lá embaixo do lago, né? Porque, tipo, agora todo mundo já sabe que tá acontecendo alguma coisa com ele, mas ninguém sabe ainda onde ele tá, e digamos que não é um lugar nada comum nem fácil de se achar. E o Stefan vai voltar completamente traumatizado, porque pelo que a gente viu, ele cada vez que acorda se afoga de novo, e cada vez que acorda ele se afoga de novo. Isso tá acontecendo, sei lá, o verão inteiro, então ele vai estar completamente traumatizado, totalmente com necessidade de sangue, e a probabilidade dele voltar a ser, tipo, aquele Stefan obscuro é muito, muito grande, porque ele tá a um fio de desligar a humanidade dele, pelo que a gente viu naquelas alucinações dele. Então, por mais que a Premiere não tenha sido a melhor Premiere do mundo pra mim, assim, tanto que a audiência dela foi bem ruim, isso é uma pena, né, a audiência foi muito ruim, caiu 25% em relação à Premiere do ano passado, mas eu acho que a quinta temporada tem tudo pra ser uma temporada muito legal, principalmente pela troca de ambiente. Eu gosto nas temporadas quando se troca o ambiente, tipo, deixou de ser só Mystic Falls, vai ter o núcleo da faculdade, a gente só sabe que a Helena e a Caroline vão conhecer outros personagens que vão ser essenciais pra temporada lá, então eu tô bem ansiosa pra ver como é que tudo vai acontecer. E os videocasts voltaram, yay! Então semana que vem acompanhe mais um videocast do segundo episódio da quinta temporada que já vai chegar. E não se esqueçam de acessar também o alodesfocado.com.br para ler todas as reviews escritas que a gente tem de mais de 40 séries. E se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo, passe para os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos que eu posto. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só abrir a descrição do vídeo que vai ter o meu Twitter, o meu Facebook e qualquer outro lugar que você puder me encontrar na internet vai ter ali. Muito obrigada por ter assistido, um beijo e até a próxima!